Olá pessoal, muito boa tarde a todos vocês em cada cantinho do Brasil. Eu estou aqui em Teresina e estou abrindo aqui essa live para um rápido bate-papo para trazer algumas dicas bem objetivas no alvo para a prova de vocês em temas que eu acredito que possam vir a cair na prova, temas de direito civil, processo civil, direito constitucional e direito tributário. Tudo bem? Então, eu vim para um bate-papo bem rapidinho com vocês aqui. Eu vou começar o meu aulão daqui a pouquinho aqui em Teresina, no auditório aqui da Estácio. Tenho certeza que vai ter um grande público lá hoje. E eu falei, antes de ir para o aulão lá, vou fazer um esquente aqui. Eu estou fazendo a transmissão pelo nosso Instagram, pelo Insta Live da comunidade do Instagram Revisão Final OAB. Então eu estou aqui ao vivo pela comunidade do Instagram Revisão Final OAB e estou pelo meu Periscope pessoal também. Estou com os dois telefones aqui, um embaixo do outro, fazendo a transmissão pelos dois pontos aqui de transmissão, Instagram e Periscope. E meu objetivo aqui, como eu disse, é trazer 4 dicas importantes que eu acho que podem cair na prova de vocês. Eu vou começar pelo direito civil, ok? Eu vou começar trazendo para vocês uma dica importante lá do direito de família, que eu acho que pode ser que caia na prova de vocês. Então, me escutem com atenção, porque o que eu vou falar aqui é muito importante. Tudo bem? Pode ser que na prova de direito civil, a banca elabore uma questão a respeito do regime de bens. O regime de bens que vai vincular um dos aspectos patrimoniais do casamento a ser contraído pelos nubentes. E a gente sabe que existe no Código Civil um rol diferente de possíveis regimes de bens para nortear o conjunto de normas que vai disciplinar o patrimônio do casal. Eu acho que a banca pode perguntar a vocês se vocês sabem quais seriam aquelas 3 hipóteses em que a lei impõe o regime da separação de bens. Acho que pode aparecer na prova de vocês uma questão de direito de família envolvendo a imposição legal de que se adote o regime da separação de bens. Seria uma separação legal obrigatória, ok? A gente sabe que existem diferentes regimes de bens. O regime da comunhão parcial de bens, que inclusive é a regra diante do silêncio quando a lei não impõe outro. O regime, além do da comunhão parcial, a gente tem o regime da comunhão universal. O regime da participação final nos aquestos. E existe ainda o regime da separação convencionalmente definida pelos nubentes, com pacto antinupcial, escolhendo pela separação convencional. Mas existem algumas hipóteses, são 3, que a lei impõe o regime da separação de bens. E essa é a questão que eu acho que vai cair na prova. Tá? Em que 3 hipóteses a gente teria a obrigatoriedade de aceitação do regime imposto pela lei, obrigatoriamente pela lei, de separação dos bens. Vamos lá, vamos lembrar os 3 casos de regime de separação legal obrigatória dos bens para os nubentes. Primeiro deles, todas as vezes que o casamento for contraído com inobservância às chamadas causas suspensivas. Se o casamento for contraído, gente, por qualquer dos nubentes, com desobediência às chamadas causas suspensivas do casamento, uma das consequências de se casar ignorando a existência de uma causa suspensiva é a imposição por lei do regime da separação de bens. Lembremos-nos que quando se faz contração de casamento, quando se contrai o casamento com inobservância às causas suspensivas, o casamento nem é nulo nem anulável, ok? Desrespeitar causas suspensivas não significa invalidar o casamento. A desobediência é uma daquelas causas suspensivas do artigo 1523 do Código Civil, não gera invalidação, não gera nulidade nem anulabilidade, isso também cai muito em prova. Qual é a consequência de se contrair um casamento não observando, né, as causas suspensivas? Adotar-se-á, por imposição da lei, obrigatoriamente o regime da separação legal de bens. Tudo bem? Para quem não se lembra, as causas suspensivas são aquelas situações
é que nós temos algumas pendências em relação à definição do patrimônio desse que quer se casar e que estão lá nos 4 incisos do artigo 1523 e não são causas de nulidade nem anulabilidade. Casando-se com inobservância a uma causa suspensiva, o casamento é válido. Você pode casar, tanto que a lei não diz não podem casar, a lei diz não deve, olha, não deveria. É como se a lei dissesse, olha, tem uma questão pendente no patrimônio a ser resolvida. Eu acho que você não deveria se casar ainda antes de resolver isso aqui. Mas se você está apressado e quer casar, case. Mas saiba que você não vai poder comunicar nada com o seu novo consorte. Então você não vai poder fazer comunhão de bens, nem parcial nem universal. Você será, por imposição de lei, submetido obrigatoriamente a um regime da separação legal. Então, quando ocorre casamento vigendo uma daquelas 4 causas suspensivas do artigo 1523, anote, 1523 do Código Civil, a consequência é o regime da separação legal obrigatória, ok? Lá do 1641. Deixa eu te dar um exemplo. Imagina que José se divorciou de Maria, mas ainda não foi feita a partilha dos bens, né, do antigo casamento, destituído pelo divórcio, não se concluiu o processo de partilha dos bens na dissolução da sociedade conjugal. José agora quer casar com Joana, mas José ainda tem uma pendência para resolver. O patrimônio que era constituído, formado por ele e por Maria. Ora, se José ainda não resolveu a dissolução patrimonial do patrimônio que tinha sido instituído por ele e por Maria no casamento anterior, desfeito pelo divórcio, José até pode se casar com Joana, mesmo com essa pendência patrimonial, mas não vai poder comunicar bens, porque você não tem uma definição exata de quais bens ele poderia levar para essa comunicabilidade. Por isso, a consequência imposta pela lei é você pode casar, mas a separação dos bens é uma obrigação imposta pela lei, perceberam? Então, todas as vezes que eu estiver diante de uma das causas suspensivas, tá, do casamento, lá do 1523, eu tenho como consequência o regime da separação legal de bens obrigatória. Qual o segundo caso? É quando um dos nubentes já possui mais de 70 anos, a idade septuagenária. A gente sabe que era 60, né? A idade era de 60, mas essa idade foi alterada pela Lei 12.344, né? E a idade passou a ser de 70 anos, desde 2010. Então, se fica fácil quando eu explico, Aguinaldo, obrigado pelo carinho. Se dos nubentes já tem mais de 70 anos, não tem como escapar. A lei impõe, lá no 1641, o regime da separação legal obrigatória. Ok? Os bens que eles tinham antes do casamento, cada um tinha os seus, não se comunicam. O máximo que pode haver, caso eles constituam bens na constância do casamento, né? E aí aquela velha discussão da súmula 377 do Supremo, se teria que ter a presunção do esforço comum de ambos, de forma onerosa, é que vai poder comunicar. Mas enfim. Então, observe, meus amados, casou com mais de 70 anos, separação legal obrigatória, ok? E com a terceira e última hipótese, você até passa a gostar de civil comigo, Letícia, o pessoal aqui do Periscope comentando. Pouca gente sabe, viu, Letícia, mas eu leciono direito civil há 17 anos. É uma das matérias que eu mais amo ensinar. Eu só não foco nela na prova do OAB para vocês, que vocês já sabem qual é a estratégia, né? Para a prova do OAB, a gente tem que focar em matérias pequenas que dão muitos pontos. Então, para uma prova do OAB, a gente foca em tributário, constitucional, administrativo, ética, trabalho. A gente não foca em civil, processo civil. E a gente deixa para essa reta final, fazer essas revisões aqui, lembrando temas objetivos. Não é isso? Bom, então qual é o terceiro caso, né, que a gente pode ter? Qual é o terceiro caso que a gente pode ter na prova que marcar que o regime será o da separação legal obrigatória? É quando, para que esse casamento se materialize, é necessário o suprimento judicial. É quando, pelo menos uma das partes não podia, pela sua simples e particular intenção de manifestar vontade, contrair o casamento, sendo necessária a intervenção do judiciário, fazendo o chamado suprimento. Então, todas as vezes que o casamento depende de suprimento judicial, de autorização judicial para se celebrar, o regime é o da separação legal obrigatória. O exemplo que sempre cai nas provas é o mesmo. É o daquele menor de idade, não emancipado, que quer casar, mas os pais não autorizam. Não obstante, ele já tem a idade núbia. Imagina um menor com 17 anos, não emancipado, então não teve nenhuma hipótese de emancipação voluntária ou legal para ele ter a capacidade civil plena. Então ele é um menor com 17 anos, ele é um menor relativamente incapaz e ele resolve se casar. Ele já tem a idade núbia dos 16 anos mínimos, mas ele depende da autorização dos pais. Eis então que os pais resolvem não dar... deixa eu só bloquear isso aqui, que
Comentário de política não dá, né? No meio da aula de direito não dá. Então, eis que os pais recusam. O filho virou para os pais e disse: pai, eu quero casar com minha namorada, eu tô apaixonado, eu tô consciente do que eu tô fazendo, eu quero casar. Cara, imagina minha filha chegar para mim com 17 anos com uma porra dessa. Acho que eu tenho um troço, meu irmão. Deus me livre, né? E aí, resultado, pode ser que essa recusa seja muito bem fundamentada, mas pode ser que essa recusa seja injusta. E aí, o legislador, lá no Código Civil, ele cria a possibilidade de que, havendo recusa injusta dos pais, recusando de maneira injusta o pedido do filho de ganhar uma autorização para poder se casar, esse menor pode pedir no judiciário o suprimento. E o juiz poderá avaliar esse teor, se foi justa ou injusta a recusa dos pais, e o juiz poderá fazer o suprimento judicial legitimando o casamento desse menor, que já tem ali a idade dúbia de pelo menos 16, e aí pode-se autorizar o casamento com a supressão dada pelo juiz, com suprimento judicial, entenderam? Nesse caso, o regime será o da separação legal obrigatória. É evidente que, conforme melhor entendimento na doutrina, de diversos escólicos doutrinadores do mais alto escalão do direito civil brasileiro, se fala que nesse caso peculiar do menor que casou com suprimento judicial por não ter tido autorização dos pais, esse menor que vai casar obrigatoriamente no regime da separação legal, a melhor doutrina entende que ele poderia, após completar 18 anos, alterar o regime. Né? Mas enfim, para a prova, que é o que interessa aqui, de modo objetivo, eu acho que a dica está completa. As 3 hipóteses que você vai marcar a letrinha que vai dizer, nesse caso, o regime é o regime da separação legal obrigatória. Se ele se casar, ele se emancipa. Mas ele não estava emancipado, até porque se ele já tivesse emancipado por outra razão, ele poderia casar sem nenhuma necessidade de manifestação da vontade dos pais, porque eles seriam plenamente capazes. O casamento emancipa, só que ele não está emancipado, no meu exemplo, antes de casar. Se ele já tivesse emancipado, ele não precisaria de suprimento judicial para casar. Mas ele pode ser emancipado por outras razões. Emancipação voluntária dos pais, emancipação por conclusão de curso superior, emprego público efetivo, etc. Enfim, economia própria a partir de 16 anos em razão do estabelecimento ou do emprego, ele já poderia estar emancipado. Mas não estando emancipado, ele continua um menor incapaz. E se ele quiser casar a partir de 16 anos, ele depende da autorização dos pais. E se os pais não quiserem autorizar e essa autorização for considerada injusta, pode haver suprimento judicial. Havendo suprimento judicial, o regime da separação legal obrigatória não tem para onde correr. Tamo juntos, moçada? Direito civil, molinho, tranquilão? Vamos para o processo civil? Acho que todo mundo pegou aí as 3 hipóteses de separação legal obrigatória do artigo 1641 do Código Civil. Vamos para o processo civil? Eu quero trazer uma questão que pode muito cair na prova de vocês. Né? A prova de processo civil vai ter 6 questões, provavelmente, né? Vai ter 6 questões. Se a banca não mudar o perfil, ela vem com 6 questões, né? 7 em civil, 6 em processo. Dessas 6 questões de processo, pelo menos uma, às vezes 2, vem nos recursos. Né? Então, às vezes a prova vem com a questão de normas processuais, às vezes vem uma ali com competência, intervenção de terceiros, litisconsórcios, sujeitos, atos processuais, né? Às vezes vem uma com procedimento, regras do procedimento comum, atos de comunicação do juízo, citação, intimação. Às vezes vem uma de tutelas provisórias, sempre vem uma de execução. E sempre vem uma ou às vezes 2 de recursos. Então eu vou tentar dar algumas dicas para vocês nessa reta final. Em recursos, em tutela provisória, em litisconsórcio e intervenção de terceiro, porque eu acho que vai no alvo. De repente eu consigo aqui matar 1, 2, quem sabe, se Deus abençoar, até 3 dessas 6 questões de processo civil. Né? Pô, na revisão passada do Portal F3, na véspera, eu matei 2 questões de processo civil em 45 minutos. Estava muito abençoado, né? Então matei a de recurso e matei a de intervenção de terceiro, do chamamento ao processo, da denunciação da lide. Caralho, foi igual ao que eu falei na revisão. Tem horas que até eu fico impressionado, eu olho para Deus e eu falo, Senhor, não tem explicação para isso. Não tem. Eu chego ali, escolho 4, 5, 6 temas e, porra, 2 caem na prova. Caralho, não tem. Não tem lógica, cara. Essa minha ligação com Deus é um negócio que tem que ser estudado. Não tem explicação. Mas vamos lá, o pessoal de Teresina já chegou na Estácio, né? Daqui a pouco eu tô aqui do lado da Estácio, estou pertinho, marquei de almoçar aqui com o pessoal da minha equipe 1 hora e já parto para a Estácio. 2 horas a gente começa aqui na Estácio. Vamos lá. Então, recursos. Eu queria lembrar vocês os recursos que podem ser interpostos em face de sentença. Eu acho que a banca pode fazer essa questão, já estou esperando essa questão há um tempo, para você analisar a adequação. Qual é o recurso adequado para impugnar uma sentença, ok? Então, toma cuidado, porque a depender do caso, ninguém explica a Deus, é verdade.
A depender do caso, o recurso para impugnar a sentença é diferente. E aí, não importa se o vício da sentença que vai justificar a recorribilidade, não importa se o fundamento para o recurso será um erro em procedendum ou um erro em judicando. Independente de ser um erro de procedimento decisório ou um erro de conteúdo da decisão, erro em procedendum, erro em judicando, independente de qual seja o vício processual decisório que vai terminar se materializando na causa de pedir recursal, independente de qual seja o vício, é possível que tenhamos diferentes recursos interponíveis em face de sentença. E é importante você prestar atenção, porque muitos alunos pensam que de sentença o recurso sempre é apelação. Isso é uma pegadinha desgraçada. Não necessariamente da sentença o recurso é apelação, sabe? Então, a depender de qual seja a hipótese que apareça na prova, o recurso cabível não será apelação. É óbvio que a regra de ampla aplicabilidade, né, é a regra lá do artigo 1009 do CPC, que de sentença cabe apelação. Era o velho 513 do CPC anterior, atualmente o artigo 1009 do Código em vigência, que de sentença cabe apelação. Mas esse dispositivo, o 1009 do CPC, ele é muito perigoso, porque ele induz vocês, candidatos, a errarem na prova. O artigo 1009 ele foi mal escrito, ele diz de sentença cabe apelação. Não, nem sempre. Tem sentenças em face das quais não cabe apelação. O que ele deveria ter dito é apelação cabe de sentença, quando da sentença não couber outro recurso. O correto era estar escrito no CPC artigo 1009 exatamente isso. Apelação só cabe em face de sentença, mas nem sempre em face de sentença o recurso adequado é apelação. Então vamos lá, bem objetivo, tá certo? Bem objetivo. Em primeiro lugar, se eu estiver diante de uma sentença proferida em juizado, um juiz julgando certa causa num dos juizados especiais, o recurso não é apelação. A apelação é um recurso em face de sentenças proferidas na primeira instância por juízes fora dos juizados. Na apelação, eu levo esse recurso com os autos e o processo para o Tribunal de Justiça, o Tribunal Regional Federal. Quando eu impugno a decisão de um juiz num juizado, isso não vai para o TJ nem para o TRF, correto? Vai para o colégio recursal, né? Então, eu não uso apelação em juizado para impugnar sentenças proferidas por juízes no âmbito dos juizados especiais. O recurso é o recurso inominado. E por que ele é chamado de inominado? Porque a lei não deu nenhum nome para ele. Como a lei não deu nome, a doutrina veio e disse recurso sem nome. Recurso inominado. A apelação é um recurso nominado, tem nome. Tá certo? Então, a primeira hipótese para você ficar atento na prova, né? Meu amigo Rafa Ehlers, aqui no Periscope, Rafa é de Belém, tá lembrando a velha brincadeira, o macete do meu querido amigo, o professor Fábio Milhomes. Ado, se for em juizado, é recurso inominado. Não marque apelação, pois senão serás reprovado. Né? Então, em juizado, recurso inominado. O segundo ponto para você ficar atento é o seguinte: se você estiver diante de uma sentença numa execução fiscal, se cai na prova que, julgando certa execução fiscal, o juiz proferiu sentença, se essa execução fiscal for de pequenino valor, se o valor da causa estiver dentro da chamada alçada fiscal, se o valor da causa for um valor dentro da alçada, o recurso cabível não é apelação. A apelação, Adri, você que está em Vitória me assistindo e passou na última segunda fase em tributário comigo, obrigado por ver você aqui na live, eu fico muito feliz quando eu vejo os ex-alunos. O recurso cabível em face da... Me emocionei aqui porque eu lembrei da morte da Tatá e me emocionei um pouquinho, ela foi da sua turma. Então, o recurso cabível em face de sentença em execução fiscal de pequeno valor é o recurso de embargos infringentes de alçada. Então, se cair na sua prova que tem uma execução fiscal tramitando, o valor da causa é pequenininho, está dentro da alçada, a alçada fiscal hoje está em torno de R$1.000. Né? Pequeno desvio padrão ali, não lembro de cabeça em centavos, em microvalores o número, mas em torno de R$1.000. Então, se cair na prova uma execução fiscal, tá? E nessa execução fiscal o valor da causa estiver dentro da alçada, você vai dizer que o recurso cabível para impugnar essa sentença do juiz não é a apelação, é o recurso de embargos infringentes de alçada do artigo 34 da Lei de Execuções Fiscais, do artigo 34 da LEF, da Lei de Execuções
fiscais. Tudo bem? Então, é o segundo caso para vocês ficarem atentos para a prova, que de sentença não cabe apelação, ok? Sentença em execução fiscal de pequeno valor. Nessa execução fiscal de pequeno valor, em que o valor está dentro da alçada, a gente tem como recurso típico e unicamente cabível o recurso de embargos de infringentes de alçada. O terceiro caso, para vocês ficarem atentos, é quando a gente tem uma ação penal em que o acusado, o réu, está sendo acusado por uma suposta prática de crime político. Numa ação penal em que se está acusando o demandado de suposta prática de crime político, primeiro, que para vocês lembrarem, essa ação tem que correr na Justiça Federal, ok? É competência de juiz federal processar e julgar originariamente o crime político. Os crimes políticos são crimes apreciáveis no âmbito da jurisdição federal, ok? Artigo 109 da Constituição, inciso 4. 109, inciso 4, jurisdição federal. Então, se a gente tiver numa determinada vara federal criminal uma ação penal ajuizada, o processo penal instaurado, tramitando, e o juiz criminal ali na vara federal profere a sentença ou condenando ou absolvendo o acusado, dessa sentença proferida no âmbito da jurisdição processual penal, julgando-se o crime político, não cabe apelação criminal para o TRF. Pelo amor de Deus, ninguém vai falar aqui de reze, de apelação criminal, de porra nenhuma. O recurso cabível é o recurso ordinário constitucional para o STF. O recurso cabível é o recurso ordinário constitucional para o STF. Então, da sentença do juiz federal em vara criminal, julgando a ação penal em que se processa o acusado por suposta prática de crime político, das sentenças que julgam o crime político, o que cai, o recurso cabível é recurso ordinário constitucional para o Supremo Tribunal Federal. Estrutura o ROC, primeira petição, folha de rosto para o próprio juiz da vara, segunda petição, folha das razões recursais dirigidas para o STF, que é quem vai ter a competência para exercer o juízo de admissibilidade e o juízo de mérito recursal, ok? Bingo. Qual é o quarto caso? O quarto caso de sentença em face da qual não cabe apelação. Bom, nesse quarto caso, o recurso cabível também é um ROC, recurso ordinário constitucional, só que agora para o STJ e não para o STF, ok? Então vamos lá. Quando a gente tiver um juiz federal julgando um conflito internacional em que as partes sejam essas que eu vou falar litigando entre si, da sentença desse juiz federal julgando esse conflito internacional entre essas partes que eu vou falar aqui, a competência em razão das partes, é ratio personae. O recurso cabível em face dessa sentença não é apelação para o TRF. É recurso ordinário constitucional para o STJ. Então, preste atenção, se cai na tua prova uma narrativa de uma lide, um conflito internacional, o processo está tramitando, a competência é de juiz federal, vou dar o artigo da Constituição, e as partes envolvidas são as que eu vou dizer aqui, não cabe apelação da sentença. Se você marcar que o recurso cabível é apelação, você vai errar. É recurso ordinário constitucional para o STJ. Quem são essas partes litigantes? Se de um lado, em um dos polos subjetivos do processo, se de um lado do processo estiver um Estado estrangeiro ou um organismo internacional, um Estado estrangeiro ou um organismo internacional, e do outro lado estiver um município brasileiro, ou uma pessoa, qualquer que seja ela, física ou jurídica, domiciliada ou residente no Brasil, se o litígio for entre os gringos, Estado estrangeiro ou organismo internacional, litigando contra município brasileiro ou contra uma pessoa domiciliada ou residente no Brasil, eu, Pedro Barreto, sou domiciliado no Brasil. Eu posso ter uma pessoa estrangeira que é residente no Brasil. A pessoa jurídica Portal F3 tem domicílio no Brasil. Então, se eu tiver uma pessoa domiciliada ou residente no Brasil, ou então um município brasileiro, litigando com um Estado estrangeiro, outro país, ou um organismo internacional, essa ação, independente de quem propõe em face de quem, deve ser proposta na Justiça Federal, na primeira instância, e da sentença do juiz federal não cabe apelação. O que vai caber é recurso ordinário constitucional para o STJ, ok? Bom, o quinto caso, se você estiver diante de uma questão na prova em que o enunciado narra que o juiz proferiu a sentença,
E essa sentença tem um dos 4 vícios que eu vou falar agora. O recurso cabível para atacar esses 4 vícios que eu vou dizer agora é o recurso de embargos de declaração, que precede o uso da apelação. Então, se a sentença for obscura e a parte interessada em entender aquela obscuridade quiser impugnar esse vício decisório, o vício da obscuridade, não se está entendendo o que está escrito em embargo de declaração. Se a sentença não for obscura, mas for contraditória, ela é plenamente clara, mas está contraditória. Na primeira parte do dispositivo diz que teve prescrição e na segunda diz que não teve prescrição. Na primeira parte diz que o prazo era de 2 anos, depois diz que o prazo era de 4 anos. Está em contradição. Eu posso usar o recurso de embargos de declaração para impugnar esse vício de contraditoriedade. No mesmo linear, galera que está aqui no Instagram, né, está live comigo aqui, o pessoal de Roraima, do Espírito Santo, Pastor Freitas, uma galera muito querida, pessoal que está em São Luís, Ari. Então, no mesmo caso, né, eu vou dizer assim, se a sentença for obscura, contraditória, se a sentença for omissa, eu arguí alguns fundamentos para justificar o provimento do meu pedido, e o meu pedido foi negado o provimento e não se apreciou um dos fundamentos que eu trouxe. Embargo de declaração em face da omissão. E por fim, se houver algum erro material na construção do texto, embargo de declaração para corrigir o erro. Então, se você tiver uma sentença com vícios de obscuridade, contraditoriedade, omissão ou erro material, o recurso cabível é o recurso de embargos de declaração. Então, não é que você não possa fazer apelação, você pode, mas se você quiser apenas impugnar esse vício, porque às vezes você entende o que estava contraditório e você não apela, você se conforma com a sentença. Ou você percebe que a sentença é favorável a você, então você não apela. Então, se a banca disser que o recurso em face da sentença é para impugnar esses vícios, amigo, prazo de 5 dias, recurso embargo de declaração, independentemente de preparo, que não precisa recolher preparo para embargos declaratórios. Tudo bem? Então, essa era a dica, ou essas foram as dicas de processo civil. Deixa eu trazer vocês agora comigo para o direito constitucional, ok? Direito constitucional. Gente, eu queria trazer uma dica para vocês em controle de constitucionalidade no direito constitucional. Controle de constitucionalidade no direito constitucional. Bom, eu queria falar para vocês sobre o objeto da ADC. Então, eu queria falar para vocês sobre o objeto da ADC, que é a ação declaratória de constitucionalidade, ok? Objeto da ADC, ação declaratória de constitucionalidade, ok? Bom, só um segundo para eu começar a falar da ADC. Mandar um abraço para o Brunão, lá de Manaus, querido irmãozinho, passou comigo na segunda fase em tributário também, está aqui no Periscope. E aqui no Instagram, o Lore falou assim, repete embargos infringentes. Os embargos infringentes de alçada, esquece embargos infringentes tradicionais que não existem mais no processo civil. Embargos infringentes de alçada é o nome do recurso que impugna sentenças em ações de execução fiscal de pequeno valor, ok? Então, se você tiver uma ação de execução fiscal de pequeno valor dentro da alçada, a alçada hoje está em torno de R$1.000. Você analisa o valor da causa na CDA, na certidão de dívida ativa, no dia do ajuizamento. O recurso para impugnar a sentença na execução fiscal dentro da alçada não é apelação, é embargos infringentes de alçada, que é o recurso do artigo 34 da Lei de Execuções Fiscais, que é a Lei 6.830 de 80, ok? Se tiver alguém na live que vai fazer a segunda fase em tributário, vai estar colado comigo na segunda fase, que eu dou a segunda fase em tributário e constitucional, né? E a gente vai ter um modo de execução fiscal, eu vou ensinar isso com aprofundamento para vocês. Por hora, é só saber que dessas sentenças em execução fiscal dentro da alçada, não cabe apelação. O recurso cabível é embargos infringentes de alçada. Vamos para a constitucional. Eu quero trazer uma dica para vocês sobre o objeto da ADC, é dizer, objeto da ação declaratória de constitucionalidade. Ação declaratória de constitucionalidade, ok? Bom, quando é que se pode ajuizar uma ADC? O que é que se ataca através da ADC? Quando um dos legitimados ao manejo das ações de controle abstrato de constitucionalidade resolve ajuizar uma ADC, ele ajuiza a ADC em face de quê? Minha amiga Karine, PB, em nome de Jesus, estarei colada com você na segunda fase constitucional. Eu vou lhe dar um 10. Minha turma de constitucional está batendo 100% de aprovação a vários exames. Tá? Então, às vezes tem
5, 10, 20 alunos no universo de 1.000, de 800 que ficam na repescagem, mas passam e mantêm o 100% da turma, né? Então, pode vir sem medo. Tributário e constitucional, treino vocês desse jeitinho que eu tô aqui, ó. Dou o edital todo, todos os pontos do edital, tudo que pode cair na prova. E eu posso dar minha palavra para vocês. Pode olhar aqui, ó, nos meus olhos. Olhando nos meus olhos. Eu dou a prova toda no caderno de vocês. Tudo que vai cair vai estar no caderno. Eu prometo isso a vocês. Galera de tributário e de constitucional, que é quem eu treino na segunda fase, pode vir sem medo. Eu dou todo o edital, todas as peças, nesse ritmo aqui, pacientemente, didático. Quando você olhar para a prova, você vai dizer, caralho, filha da puta, tá tudo no caderno dele. Desgraçado, ele prometeu e cumpriu. Tudo no caderno. Tudo. Tudo que a banca lhe perguntar, eu vou ter lhe falado antes. Lhe prometo isso. Pode salvar, filmar o que eu estou dizendo. Lhe dou minha palavra. Tudo bem? Vamos lá, tá aqui a galera que é testemunha aqui, ó. Uma galera que sou testemunha, passei no 19º, tá aqui. Uma galera aqui, tanto no Periscope como no Instagram, que passaram comigo na segunda fase, estão aqui assistindo a live, certamente para matar a saudade ou estudando para concurso, né? Pô, são 27 mil pessoas que já passaram na segunda fase comigo, né? Não é brincadeira não, é muita coisa, né? Vamos lá. Então, o que é que se ataca numa ADC? A ADC se ajuiza em face de quê? Cabe ação declaratória de constitucionalidade em face de quê? Preste atenção. Para você entender qual é o caso que tem que estar acontecendo para caber a ADC. A ADC é uma ação que foi idealizada para as situações em que nós tivermos uma lei federal ou um ato normativo com força de lei federal, e tem que ser federal, somente federal, sendo objeto de uma controvérsia no judiciário, em que, ora, alguns órgãos do judiciário estão afastando a aplicação dessa lei em certos casos concretos, declarando a lei inconstitucional, mas outros órgãos do judiciário estão assegurando a aplicação dessa lei em casos concretos idênticos, dizendo que ela é constitucional. É essa controvérsia judicial relevante, tem o meu Vadimeco, está esgotado inclusive, né? Tá vindo novo já, tem o meu Vadimeco da segunda fase, que faz a prova para você, meu Vad faz a prova para você. Tá? Vá com o meu VAD que ele faz a prova para você, pode confiar. Então, essa controvérsia judicial, relevante que gera insegurança no país, em que, ora, alguns tribunais estão dizendo que essa lei federal é constitucional e determinando a aplicação dela. Ora, outros tribunais estão dizendo que essa mesma lei é inconstitucional e estão negando a aplicação dela. Outros estão dizendo que ela é constitucional e estão determinando a aplicação dela. Essa controvérsia judicial a respeito da constitucionalidade, a respeito da validade da lei federal, que permite que os legitimados ao ajuizamento das ações de controle possam ajuizar uma ADC, pedindo ao STF na ADC que reconheça que a lei é constitucional, elimine a controvérsia judicial, profira uma decisão com efeitos vinculantes e erga omnes, impondo a todos os órgãos jurisdicionais que estão ali no campo daquelas controvérsias que passem a decidir que a lei é constitucional e passem a aplicá-la. Ok? Então, quando é que cabe uma ADC? Quando nós temos uma lei federal, ou não necessariamente uma lei, um ato normativo com força de lei federal, sendo alvo de controvérsia, de discussões conflitantes, posições diferentes no judiciário. O judiciário, julgando vários casos concretos, está entrando em divergência. E aí vamos dar um exemplo, tá? Vamos dar um exemplo para vocês entenderem essa controvérsia judicial a respeito da constitucionalidade de uma lei federal. Preste atenção. Imagine que hoje seja aprovada uma lei federal estabelecendo certas garantias para determinados servidores públicos da administração direta da União. Imagine você que determinada lei federal foi aprovada hoje, e essa lei federal aprovada hoje veio estabelecer garantias para certos servidores públicos da União que atuam na administração direta, quando esses servidores estão ocupando certos cargos ou exercendo certas funções. Para servidores dos cargos A, B e C, que exercem as funções X, Y, Z, está sendo estabelecida por essa lei uma nova garantia, um aumento de subsídio, etc. Ok. Um aumento no prazo das férias, condições privilegiadas para aposentadoria, qualquer garantia para os servidores. Eis que quando a lei é publicada e entra em vigência, muita gente na doutrina começa a dizer assim, essa lei é inconstitucional, fere a isonomia, fere a reserva do possível, fere a moralidade administrativa, essa lei é inconstitucional. Opa,
parte da doutrina passa a dizer que a lei é inconstitucional e parte da doutrina passa a dizer que é constitucional. Imaginem vocês que nós tenhamos servidores federais exercendo esses cargos, ocupando esses cargos e exercendo essas funções nos 26 estados do Brasil e no Distrito Federal. E aí os servidores começam, no Brasil inteiro, a tentar acessar aquela garantia, aquele benefício dado pela lei. E eis então que a administração pública toma uma decisão, um determinado diretor do órgão público toma uma decisão de negar o acesso à garantia, de não incorporar a garantia dada por lei, entendendo que a lei é inconstitucional. E aí esses servidores começam a impetrar mandados de segurança, começam a ajuizar ações no Brasil inteiro. Imagine que começa a ocorrer um bombardeio de ajuizamento de ações nas varas federais do Brasil todo, para que se dê efetividade ao que está na lei, para que se dê acesso à garantia. Imagine que tem juiz dando o acesso, tem juiz negando, e aí esses servidores começam, os que ganharam a apelar, os que perderam a apelar, os que ganharam a União começam a apelar para não se aplicar a garantia dada por lei, sob a alegação que a lei é inconstitucional. E aí, de repente, o TRF da primeira região diz assim: declaro a constitucionalidade da lei, a lei não é inconstitucional, concordo com os servidores e determino que se aplique a lei, efetivando-se a garantia dada por lei na primeira região. Então, imagine que na Bahia o servidor baiano está ganhando acesso àquela garantia. Mas lá na segunda região, TRF2 Rio Espírito Santo, imaginemos que o TRF2, obedecendo a regra da reserva de plenário, full bench rule, com reserva de plenário, declara a inconstitucionalidade da lei. E aí o TRF2 diz, essa lei não pode se aplicar, essa lei é flagrantemente inconstitucional, está certa a administração federal, está certa a AGU, nego a aplicação à lei, declaro a lei inconstitucional e afasto a lei. E aí os mesmos servidores, os servidores lá do Rio, do Espírito Santo, do mesmo cargo, que exercem as mesmas funções dos servidores da Bahia, os do Rio e Espírito Santo não têm acesso à garantia. Olha que merda. Imagine você uma mesma lei, lei federal, que deve ser compreendida e interpretada igualmente em todo o Brasil, ou ela se aplica no Brasil inteiro, ou ela não se aplica no Brasil inteiro. Ela não pode ser constitucional na segunda região, ou na primeira região, e inconstitucional na segunda. Ela não pode ser constitucional no norte e inconstitucional no sul. Então, ou ela é constitucional para todo mundo, ou ela é inconstitucional para todo mundo, concordam? Então, imagine, senhores, que nós temos essa controvérsia judicial. Isso gera muita insegurança, porque você não sabe se a lei se cumpre ou não se cumpre no Brasil. Só um segundo. Oi? Oi? Tá, avisa que eu já tô descendo. Valeu. Valeu, obrigado. Caramba, eu tinha marcado de almoçar 1 hora, já são 1h20, nem percebi, tenho que encerrar a live. Vamos lá. Então é diante dessa controvérsia judicial que um dos legitimados ao ajuizamento de ADI, ADO, ADC, ADPF, vira e fala assim, olha, seguinte, não pode continuar essa controvérsia. Ou a lei se aplica no Brasil todo ou não se aplica no Brasil todo. Aí imagine que o Conselho Federal do OAB, legitimado a ação de controle, legitimado universal, o Procurador-Geral da República, o próprio Presidente da República se arrepende da merda que ele fez ao sancionar a lei e ajuiza uma ADC. Por que ele ajuiza a ADC? Ele vai ajuizar a ADC se ele entender que a lei é constitucional. Imagine que diante dessa controvérsia, o legitimado ao ajuizamento da ADC entende que a lei é constitucional e ele quer acabar com a controvérsia judicial para assegurar que essa lei federal possa se aplicar no Brasil todo, para que naqueles processos em que essa lei não está sendo aplicada, no controle concreto, no controle difuso de constitucionalidade, em que essa lei está sendo indevidamente declarada inconstitucional, esse legitimado ao ajuizamento das ações de controle, ele que entende que a lei é constitucional, ajuiza a ADC e na petição inicial, qual é o pedido principal? Querido STF, declare a lei constitucional, elimine a controvérsia judicial, assegure e determine a aplicação da lei em todo o país. Entenderam, meus amados? Então, cai na prova. Se eu estou com fome, eu estou morrendo de fome. Em face de que cabe a ADC? A ADC cabe em face de situações em que nós temos controvérsias judiciais a respeito da validade de lei federal. Não basta a controvérsia doutrinária, ok? Que doutrinador, cada um pode ter sua opinião. Eu tenho que estar diante de controvérsia no judiciário, ok? Bingo. Para a gente encerrar, tributário. Tributário para a gente encerrar. A pergunta que eu vou trazer para vocês, a questão que seria uma possível pergunta para a prova é isenções. Isenções fiscais são revogáveis ou irrevogáveis? A banca pode trazer uma questão sobre as isenções. Lembremos-nos. E a banca pode perguntar se isenção é revogável ou irrevogável. Lembremos-nos que isenção é um benefício fiscal que o fisco pode conceder
dispensando o contribuinte do dever de pagarem um tributo que ainda vai incidir no momento futuro. Isenção é o ato por via do qual o fisco se antecipa a um fato gerador que ainda vai acontecer e, por antecipação, ele concede uma dispensa antecipada do dever que existiria de pagar aquele tributo que já existe, mas ainda não incidiu e vai incidir. Exemplo, eu chego agora em 2018 e aprovo uma lei na Câmara de Vereadores dispensando o pagamento do IPTU em 2019 para pessoas moradoras de certas ruas em certos bairros que imóveis têm até X valor. Isenção é o nome que eu dou a esse benefício fiscal por via do qual o fisco se antecipa e, se antecipando, ele dispensa por antecipação um dever de pagamento de uma dívida tributária que ainda não nasceu. A isenção é sempre futurista. Bom, isenção a gente sabe não é uma causa de extinção do crédito, porque eu não posso extinguir um crédito que eu ainda não tenho. Isenção é causa de exclusão do crédito. Então a isenção, seja ela total ou parcial, tanto faz, posso dar isenção de 50%, posso dar isenção de 100%. A isenção total ou parcial é uma dispensa antecipada daquilo que seria e não será mais, porque está fazendo a dispensa, um dever de pagar um tributo que vai incidir sobre um fato gerador que ainda vai acontecer. A título de exemplo, imagine que hoje o Congresso Nacional aprove uma lei, agora em março de 2018, dizendo que a partir de setembro as indústrias estão isentas do recolhimento do IPI quando praticarem um fato gerador, comercializarem produtos que industrializaram em certos segmentos do mercado. Quando chegar a partir de setembro, o fato gerador vai acontecer, o tributo vai incidir, a relação tributária vai nascer, as obrigações acessórias devem ser cumpridas, mas o pagamento do tributo não terá que ser feito, posto já terá ocorrido a dispensa através da preventiva isenção que veio, né, ali no começo do ano, meu exemplo aqui em março de 2018, beleza? Então, se eu tenho uma isenção dada em março de 2018, exemplo, dispensando o IPI a partir de setembro em diante de 2018. Pode ser uma dispensa de 100%, uma dispensa de 30%, de 50%, tanto faz, ok? Se eu tenho essa isenção concedida por antecipação, eu posso revogar? Isenções, que são causas de exclusão do crédito tributário, né? Artigo 175 do CTN. Isenções, quando concedidas, podem ser revogadas? Depende. Como regra, sim. O município, o Estado, a União, o ente federativo, quando concede uma isenção, ele não fica vinculado a nunca mais poder retirar. Não é para sempre. Isenção não gera direito adquirido. Se você ganhar uma isenção para a partir do mês que vem, não acho que você está para o resto de sua vida isento. O mesmo poder público que pode te isentar, pode revogar a isenção. A regra, que tem exceção, a regra é que isenções são revogáveis. Revogáveis. A exceção, todavia, é que cai na prova. É quando a isenção se torna irrevogável. Quando é que a isenção se torna irrevogável? Cara, você perguntou 4 vezes, você não viu que eu não respondi? Eu não vou parar a aula aqui para falar de averbação pré-executória agora. Tem diversos fundamentos para dizer que é constitucional, para dizer que é inconstitucional. Eu, inclusive, abordei isso na aula da pós-graduação, há 3 semanas atrás. Dei uma aula de 2 horas sobre isso. Não é aqui, você me desculpa. Tá? Não vou aqui parar para explicar a averbação pré-executória. Um tema altamente polêmico, com vários fundamentos para dizer que é constitucional e outros tantos para dizer que é inconstitucional. A depender do caso concreto, eu lhe diria, nessas circunstâncias ficaria incompatível com a Constituição. Nessas ficaria compatível, o fato é, está autorizada por lei. Ok? Beleza. Está prevista na lei. Se fazer prova, ela é cabível, tá certo? Vamos lá. Bom, agora fica uma dica, tá? Quando eu estiver dando aula falando de um assunto, eu estou falando aqui, porra, de 4 temas. Eu abri a live para dar 4 dicas. Porra, velho, parar um professor para fazer uma pergunta pessoal, para tirar uma dúvida de caráter pessoal no meio de uma live, por favor, né? Faz mais isso não. Tá? Conseguiu me interromper no meio da transmissão, me interromper a conclusão para a plateia inteira para tirar uma dúvida pessoal. Ou manda isso no privado, ou pesquisa, ou abre a internet, ou espera, pô, mas não fica parando toda hora, igual aquela criança que o pai está dizendo, calma, minha criança tá assim, pai, porra, bicho, pelo amor de Deus. Tá? Então, vamos lá. Quando é que a isenção fica irrevogável? Quando ela é concedida a prazo certo e sob condição. Se a isenção for concedida a prazo certo e sob condição, aí ela se torna irrevogável. É a regrinha, na verdade isso é uma exceção, é a norma-regra de caráter excepcional do artigo 178 do CTN. Então fiquem espertos, fiquem atentos, porque se cair na prova que foi concedida uma isenção a prazo certo por 6 meses, por 2 anos, e sob condição, o contribuinte, para gozar da isenção, tem que cumprir uma condição, cumprir um requisito,
essa isenção condicionada e a prazo fica irrevogável. Afora isso, regra geral, isenções são revogáveis, ok? Bom, eu abri a live para falar de 4 dicas: civil, processo civil, constitucional e tributário. Pegamos 4 temas fantásticos aqui, que era a pauta para hoje. Se de noite eu chegar aqui do meu aulão aqui em Teresina e não estiver tão exausto, eu puxo outra live, artigo 178 do CTN, sim. Eu puxo outra live com vocês. Não dando, eu vou tentar descansar um pouquinho, porque eu estou muito cansado. Eu vou dar agora 8 horas de aula seguidas em pé. E eu estou muito triste, eu estou muito abalado com o episódio aí que aconteceu em Cuiabá, acho que todos vocês viram nas redes sociais. Uma aluna minha, que no fundo era minha pupila, né? Uma menina de 24 anos, jovem, linda, morreu sábado, correndo na rua, fazendo uma corrida, uma maratona de rua, uma corrida de 7 km. Estava correndo junto com a irmã, nossa colega, né, Rafa, da advocacia, fez a turma junto com você. Passou na prova do AB comigo com 22 anos, na segunda fase tributária. Está acabando a pós de tributário, está com 24 anos agora, quando faleceu, concluindo a pós de tributário, e ia fazer o mestrado no meio do ano. Eu falei com ela dias antes, virei meio que um mentor para ela, e a gente criou um vínculo de amizade muito grande. E eu não acreditei quando eu vi, uma menina de 24 anos, linda, uma menina que veio do interior, estudiosa, esportista, jogava futebol na seleção feminina lá de Mato Grosso. Você era minha aluna, era minha pupila. Fez o coaching exame de ordem comigo. Passou na segunda fase em tributário comigo. É minha aluna matriculada, está matriculada na pós-graduação. Mandei hoje o pessoal cancelar o contrato dela. Faltavam 2 meses para acabar a pós, 24 anos de idade, uma menina que saiu do interior, batalhadora, que escolheu vencer pelos estudos. Dói demais a gente conseguir entender essa ruptura, né? Morte é passagem, ela tá do lado de Deus, eu tenho certeza que hoje é o anjo mais lindo do céu. Mas dói muito, né? Dói muito. A pessoa que terminou virando uma amiga, e o meu carinho por ela era de pai para filho, né? Ela mesma dizia que às vezes eu fazia o papel de irmão mais velho, com o professor, com o pai, que ela às vezes sentia tanta saudade, né, dos pais dela, que ela saiu do interior muito nova. E Deus levou esse anjo, né? Levou essa alma de luz para perto dele, para cumprir uma missão em outro plano espiritual. Eu confesso a vocês que hoje vai ser uma das aulas mais difíceis da minha vida de eu fazer. E eu confesso a vocês que um dos motivos de eu abrir essa live aqui agora mais cedo foi para tentar ensaiar, para não engasgar, entendeu? Porque é muito difícil, né? Você ver um aluno seu que você cria carinho, que você cria vínculo, porque Tatá foi a Cuiabá 5 vezes. Nos últimos 2 anos, nas 5 vezes ela foi me encontrar, foi tomar um café comigo no aeroporto na última vez, saiu correndo do trabalho para me dar um abraço. Tem um vídeo dela de depoimento agradecendo pela carteira, ficamos amigos. Fiz um plano de estudo para ela, estava orientando ela agora para o mestrado. E quis Deus, né, que fosse o momento dela subir para cumprir a missão dela em outro plano espiritual. Um dia todos nós iremos. E uma das maiores dificuldades da vida para a gente é a gente aprender a lidar com a morte, né? Porque a gente não é educado para isso. Na faculdade de Direito não tem uma matéria para ensinar a gente a lidar com esse momento da vida, que é um momento que todo mundo vai passar. Então é muito duro. E eu acho que vocês viram a notícia, né? Bombou nas redes sociais. A advogada de 24 anos morre sábado numa corrida de noite. Faltavam 2 km para acabar a corrida. A irmã dela vinha atrás, caiu. Parece que foi uma parada cardíaca. Enfim, é isso. Eu vou dar essa minha aula agora aqui em Teresina. Se eu de noite ainda tiver em condições aí físicas e emocionais, eu puxo uma live com vocês, tá certo? Amanhã eu estou em João Pessoa. Pessoal de João Pessoa, Campina Grande, que está aí na Paraíba, a gente transferiu o evento. Ia ser no auditório do Sebrae. A gente transferiu ali para a praia, vai ser de novo na Orla, eu acho que é no Hotel Nord. Depois procurem confirmar isso nas redes sociais, no meu Instagram. O evento amanhã em João Pessoa, o auditório do Sebrae não ia comportar, não ia dar tanta gente se inscrevendo. E a gente alugou um auditório maior. E eu estou levando o aulão de João Pessoa amanhã para o hotel. Eu não me lembro se é no Nord ou no Hardman. Eu acho que é no Nord. No Luxor Nord, se eu não estiver equivocado. Depois vocês entram no meu Instagram, pessoal de João Pessoa que está na live acompanhando. Tá? Eu pego um voo 5 horas da manhã hoje. Vou para Recife. Chego em Recife, eu pego um carro e vou dirigindo para João Pessoa.
E aí, de João Pessoa, eu vou direto pro aulão, tá certo? Galera de Teresina, vou descer, comer rapidinho e tô indo para Estácio. Aqui do lado eu tô pertinho, eu tô a 5 minutos do CEUT. E a gente agora vai lá fazer o nosso aulão na Estácio CEUT. Pessoal, se dediquem com garra, com sangue, com atitude. Essa aprovação só depende da gente. Vamos com foco, força e fé. E quem ainda não se inscreveu na revisão final do Portal F3, pelo amor de Deus, se inscreve. Pelo amor de Deus, quem ainda não se inscreveu, se inscreve. A revisão final do dia 7, as vagas estão acabando. O povo F3 tem que estar junto, todo mundo junto. Dia 7 eu quero todo mundo na revisão final do Portal F3. Se tem alguém do Brasil que está me assistindo, vai fazer a prova do OAB, ainda não se inscreveu, presencial no Rio de Janeiro tem menos de 50 vagas, está acabando. O online ainda tem uns 300 ou 400 vagas, mas já tem mais de 4 mil inscritos, está voando. Então se inscreve. Lembre que todo o valor que você pagar até o dia 31 desse mês, R$50, volta em crédito para você. Esse crédito retorna para você e você usa esse crédito na sua segunda fase, ou se for o caso de precisar fazer uma primeira fase de novo, que eu espero que você não precise, esse dinheiro volta em dobro para você usar em crédito na primeira fase. Então, quem comprar a revisão do portal agora por R$50, a revisão de véspera, se passar, e eu acho que todos vão passar, quem estiver com a gente nessa reta final vai passar, vai ter os R$50 devolvidos para poder fazer a segunda fase. E quem não passar eventualmente tem R$100 em crédito devolvido para usar na primeira fase, em crédito, ok? Você que está me falando, eu estou sem dinheiro. Cara, a dica que eu vou te dar é corre atrás, irmão. Quem quer faz, entendeu? Quem quer faz. 10 parcelas de R$5, ainda vão voltar para você. Corre atrás. Vou te falar uma coisa que pode parecer um pouco grosseira, mas eu vou falar o que eu fiz. Quando eu estava sem grana para estudar, eu fui dar panfleto na porta do tribunal para arrumar uma bolsa de estudo. Dobrei a quantidade de panfletos para arrumar 2. Pedi ao dono do curso para ganhar a minha e poder vender a segunda. Ele me deu 2 bolsas, a segunda eu vendi para um colega. E com aquele dinheiro eu comprei meus livros. Então, quem quer, faz, entendeu? Pode ter certeza. Não se apega no seu problema como um impeditivo, não. O seu problema é que está sem dinheiro, cria a solução. Corre atrás, vai vender bolinho, vai vender coxinha, roda limão na sinaleira. Se vira, corre atrás, você arruma, eu te garanto. Tá? Vamos lá, corre atrás que você consegue. Para todo problema tem solução. Confia no que eu estou te falando. Corre atrás que você vai achar uma solução. Tem muitos exemplos para te citar aqui de pessoas que correram atrás. Aquela história, se você está sem dinheiro e não fizer algo para começar a ganhar dinheiro, você vai continuar sem dinheiro. Então você tem que aprender que para ganhar dinheiro você precisa gastar dinheiro. Não tem para onde correr, isso é a lei da vida. Então, pensa direitinho, faz uma rifa, meu amigo. Se pinta de vermelho e vai pedir moeda, meu amigo, corre atrás que tu consegue. Eu te garanto que tu consegue. Se teu filho tivesse hoje precisando de dinheiro para comprar um remédio para um transplante de medula, eu garanto que você até um braço cortaria para vender, para arrumar o dinheiro. Se isso for prioridade para você, você vai conseguir esses R$50. Eu vou pedir a Deus que te abençoe, não te dando R$50, mas te dando a reflexão para você encontrar o caminho para arrumar esses R$50. E eu te garanto que se você realmente tiver essa força de vontade, você vai conseguir, porque a força que você tem no seu coração é gigantesca. E Deus vai prover a sua necessidade. Tudo bem? Um grande beijo a você, a todos que estão aqui. Será um grande prazer revê-los nas próximas lives. Beijo. Vou terminar.